E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá continuar nossa saga aqui na filosofia medieval. Hoje é para ser nossa última aula sobre Tomás de Aquino. Eu espero que eu já tenha tirado alguns preconceitos seus sobre esse período, sobre o período medieval, né? Espero que eu tenha tirado realmente não só sobre a filosofia medieval, mas um preconceito geral sobre a filosofia medieval, seja os preconceitos bons ou ruins que você possa ter desse período. Hoje, como eu falei, vai ser a aula sobre Tomás de Aquino. Se pressupõe que seja a nossa última aula de filosofia medieval. Vou tentar realmente dar conta do Tomás de Aquino hoje. Então, vou ser bem rápido no Tomás de Aquino. Portanto, é uma aula decepcionante para quem conhece Tomás de Aquino. Sabe o quanto esse cara é grandioso, o quanto as obras dele são fantásticas, o quanto... Para quem sabe de tudo isso, pode ser um pouco, como eu sempre digo, um pouco decepcionante, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouco de Tomás de Aquino, vamos deixar claro aqui para vocês a importância desse autor e o que mais cai no Enem, né? É o que interessa aqui. Quando a gente termina Santo Agostinho, a gente termina com essa frase: se Deus é sabedoria, o verdadeiro filósofo, filo, amor à sabedoria, ama a Deus. Beleza? E aí a gente vai para ele. Olha como muda. Se aquele cara tinha a razão como uma coisa um pouco menor, né? Para Santo Agostinho, a razão não leva você a Deus, não é ela exatamente algo que você deve se apoiar como cristão, e sim a fé, o amor, né? A experiência com Deus, né? Santo Agostinho, né? Agostinho, ele é um filósofo místico, né? Aqui em Tomás a gente muda a parada, tá? O mestre da razão e da prudência. Ele vai pegar a palavra phronesis em grego, né? Phronesis, prudência, né? A ideia aqui de que a razão leva a gente a Deus. Isso mesmo, a razão leva a gente a Deus. Então Tomás de Aquino, ele é totalmente diferente de Santo Agostinho, eles são opostos. Não, cara, na verdade sim, eu não posso dizer, como muita gente aí dentro da Igreja Católica gosta, de ver como se os dois fossem assim, olha, um simplesmente complementa o outro. Não, eu costumo dizer que se Santo Agostinho e São Tomás de Aquino sentassem em uma mesa, eles iam concordar sobre poucas coisas, né? Claro, eles iam concordar com toda a catequese católica e com a fé da igreja, mas como chegar a isso, eles iam discordar, né? Se tem um cara ali que tem aí Santo Agostinho com a pressuposição platônica de que tudo está dentro de você, a verdade já está dentro de você, e temos um cara aqui que vai dizer, não, você nasce como uma folha em branco. Aristóteles. Se Agostinho é platonista, né? Aqui nós temos uma ideia aristotélica. Mas a gente vai chegar vamos ver como que a gente chega nisso, tá? Então, quando eu falo de Tomás de Aquino, a primeira coisa que eu preciso falar é da grandeza dele como filósofo. Sim, cara, só tem dois caras que realmente são monstros incomparáveis, assim, com o número de escritos dentro da filosofia. Um deles você já conhece, Aristóteles, e o outro é Tomás de Aquino, velho. Eu até brinco, né? É aquele tipo de brincadeira que os católicos que não gostam tanto, mas é uma brincadeira, uma analogia. Se existe reencarnação, se tem reencarnação, a gente já sabe exatamente onde Aristóteles reencarnou, entende? Porque eles são os dois únicos caras que escreveram assim mais de 200 obras, 400. É uma coisa assim absurda o tanto que esse cara escreveu. A ideia é que assim, se você passar a vida inteira lendo todas as obras dele, do Tomás de Aquino, né, e tentando entender, não dá tempo, entendeu? Não dá tempo de ler toda a obra dele assim com cuidado, de tanto que esse cara escreveu sobre tantas áreas, né? Dentro da ciência natural, dentro da teologia, dentro da filosofia, dentro da lógica, cara, entendeu? Assim, esses dias eu estava vendo e eu estava pesquisando, né, e eu vi que tem um livro de Tomás de Aquino, cara, agora eu não lembrei. Não lembro exatamente, mas era sobre um assunto que eu pensei, cara, nunca pensei que Tomás de Aquino escreveu sobre isso também. Quando eu lembrar durante a aula aqui eu falo. A ideia é, esse cara é um monstro, velho. Quando alguém fala pra mim, e ainda se tem um pouco dessa... Como que eu posso dizer? Desse preconceito. Deixa eu ver aqui, ver se a câmera reconhece o meu rosto, que ela tava focada lá no Tomás. Quando eu vejo alguém falar que cristão é ignorante. Eu vou contar uma história pra vocês, cara. Uma vez eu tava na Universidade de Filosofia, e assim, na Universidade de Filosofia, não é que
a maioria dos professores sejam ateus. Isso é meio mito, sabia? A maior parte dos filósofos e a maior parte dos professores não são ateus, são teístas. Mas a maior parte dos alunos, né, do pessoal que entra, adolescente, que leu Nietzsche, a maior parte é ateu, né? E eu lembro que a gente estava uma vez numa roda de conversa com vários colegas assim, e uma menina, nunca esqueço disso, cara, né? Ela falou assim, ela tava conversando, e aí alguma outra pessoa falou pra ela, e você tá falando aí, você é cristã? E ela disse, sim, eu sou protestante, né? Ela falou, eu sou evangélica. E aí um dos colegas, e o foco foi aqui pro Tomás, ó. Um dos colegas lá falou assim pra ela, pô, você é protestante? Eu achei que você era mais inteligente. Escuta o que eu tô falando. Ela falou que era de uma igreja protestante. Ele falou, nossa, achei que você era mais inteligente. Você parece ser... Não é nem isso que ele falou. Vou ser honesto aqui. Você direto. Ele falou assim, nossa, você é protestante, né? Você é evangélica. Você parece ser tão inteligente. Como que você é evangélica, né? Quase que ele falou, como que você é cristã? Sabe? Como que você é cristã, né? O aluno que estava falando isso era ateu. Ou seja, aquela pressuposição positivista, cientificista, de que quem é cristão, de que quem é... Deixa eu entrar aqui na frente do Tomás para focar em mim o negócio. De quem é cristão é ignorante em algum sentido, né? Então, na prática... você só acredita em Deus porque você não tem o conhecimento, sabe? O conhecimento verdadeiro, o conhecimento da ciência. Se você estudar mais, você vai perceber que Deus não existe, que isso é mera crença sua, né? Então, assim, acreditar em Deus se pressupõe uma certa inocência, quase um sentimento meio infantil. Isso que eu estou falando ainda existe dentro da academia, sabe? Não em toda ela. Dentro da filosofia é o lugar que você menos vai encontrar isso, eu te digo, sabia? Dentro da filosofia há um respeito muito grande à visão cristã por causa de filósofos estudam filosofia medieval, então eles sabem que não é bem assim. Mas dentro de áreas como sociologia, ou dentro de áreas como a própria antropologia, né? Dentro de áreas como história, você vai ver muita gente ainda com essa visão de que acreditar em Deus se pressupõe, a partir desse momento, a pessoa acredita em Deus, que ela não é muito racional. Santo Agostinho, ela já focou nele de novo, a câmera quer focar em Tomás aqui, então vamos pra cá. Santo Agostinho, ele é um pouco culpado disso, tá? Então Santo Agostinho é um pouco culpado, porque Santo Agostinho, quando traz essa ideia, a ideia de que só é realmente cristão quem entende o amor de Deus, a ideia de Deus, Santo Agostinho trouxe um pouco essa visão, sim, né, de que para acreditar em Deus você tem que ir um pouquinho pela ignorância, ou seja, por deixar a razão de lado e ir pela fé, né? Não é bem isso que Santo Agostinho disse, é claro que não, mas se trouxe um pouco do pensamento místico, se trouxe um pouco isso à tona. Agora, quando você fala de Tomás, meu amigo, a coisa muda totalmente. Eu contei essa história aqui, que eu passei, para vocês entenderem uma coisa, cara. Para vocês entenderem que uma pessoa que diga para outra, nossa, você é cristã, achei que você era mais inteligente. Essa pessoa, se ela se depara com um Tomás de Aquino da vida, ela é triturada, entendeu? Ela não faz desculpe eu dizer, cara, mas esses neo-ateus, que, né, adolescentes que leram Nietzsche, nem entenderam nada e tem essa visão positivista, cientificista, cara, se colocar esses caras na frente de um Tomás de Aquino, eles são triturados. Tomás de Aquino iria colocar eles no bolso tão facilmente, seria até desleal uma briga como essa. Tô dizendo para você que sim, cara, o cristianismo tem grandes, mas grandes pensadores que são racionalistas, que são filósofos e mais. Eu digo para você que o que a gente tem hoje como universidade, se a gente tem hoje universidade, como ela funciona, é muito medieval, mas é muito. A nossa universidade até hoje, ela funciona muito parecida com o que eram as universidades medievais. Para começar do pressuposto que na filosofia, por exemplo, o que você mais faz numa faculdade de filosofia é comentar autores, comentar filósofos, que era justamente o que os
filósofos medievais, os estudantes medievais faziam, copiar anotação e comentários a outros filósofos. É o que Tomás de Aquino faz na sua Suma Teológica, né? Ele vai comentar todos os pensadores que você imaginar, todos os problemas filosóficos que você imaginar. São artigos acadêmicos que ele está fazendo exatamente como a gente faz hoje, pegar lá um autor, um filósofo e comentar sobre ele, entende? Então esses caras, na verdade, eles não estão muito longe de como a faculdade de humanas funciona até hoje. Eles inventaram isso. O próprio ato de o professor falar e você anotar, isso tem muito a ver com a Idade Média. O que não faz muito sentido hoje. Tudo que eu falar, você anotar, pô, a gente tem Google, tem internet, não faz muito sentido. Fazia muito sentido na Idade Média, porque na Idade Média nem todo mundo tem acesso aos livros. Então o professor falou, você anota. Hoje em dia não deveria ser bem assim, né? O professor deveria ser mais um curador, mas essa é uma outra questão. Só para dizer que a gente é muito, mas muito herdeiro disso. E digo mais, antes de eu entrar na história da vida de Tomás aqui, a Idade Média, a Universidade Medieval tem coisas que a gente perdeu que são fantásticas, cara. Para começar lá do trivium, quadrivium, sabe? O trivium, a palavra trivial que a gente usa até hoje, isso é trivial, né? Isso vem do esquema de como a universidade medieval funcionava e de que todos os estudantes tinham que aprender algo que era trivial, que era o trivium. E para começar, nesse trivium você tinha que aprender gramática. Sim, cara, isso faz muita falta, né? Se a gente fosse mais medieval nesse sentido, quando uma pessoa faz universidade e passa numa faculdade, seja medicina, seja o que seja filosofia, ela primeiro ia ter aula de gramática e de verdade aprender a escrever, ia ter aula também de retórica. Olha que interessante, ia ter aula, cara, sobre como falar em público. Sabe, como expressar as suas ideias. Pô, isso não faz falta, cara. Imagine todo mundo que anda na faculdade, nos primeiros anos, ia estudar gramática, como aprender a falar em público, como expressar as suas ideias. E falta também o que existia na Idade Média, nas universidades medievais e não temos hoje, que é o professor e os próprios professores na Idade Média, nas faculdades medievais, eram obrigados a, pelo menos um dia ou outro, no bimestre, no semestre, e falar para o povo, né? Que eu esqueci como que era o nome disso em latim, cara. Esqueci de magister, eu não lembro, agora não vou inventar. O professor era obrigado, né, a expor as suas ideias para o público, para o povo que não estava na universidade. Ele era obrigado a fazer isso e ainda era obrigado a, uma vez ou outra, receber os alunos para discutir as ideias dele. Ele teria que receber os alunos para ser questionado sobre aquilo que ele ensina. Sim, cara, isso na Idade Média, coisa que a gente não tem hoje. Hoje em dia, os professores, né, na faculdade, dependendo do professor aí, eles estão num pedestal ali, você não pode questionar, não. Sem falar que a gente perdeu um pouquinho essa coisa da idade da universidade conversar com a sociedade. Nós temos um problema hoje, né? A sociedade, ela não conversa com a universidade. Isso até é uma coisa boa para redação, tá? Por que há uma desistência tão grande? Imagina um tema de redação, ó. Tema de redação. Por que há uma desistência tão grande dentro das universidades brasileiras? Eu comecei com 50 alunos na minha sala. Se formou junto comigo só 6, tá? Na verdade, 6 alunos se formaram. O resto, a maioria, desistiu mesmo. Alguns reprovaram, mas assim, muito mais de 70% desistiram do curso. Por que tanta gente desiste? Isso é um problema grave, porque você está gastando dinheiro com isso, cara. Você está gastando dinheiro com uma coisa que não está dando resultado, né? Dinheiro público. Então, assim, por quê? Um dos motivos, na minha opinião, é porque a universidade ela é muito descolada da realidade social mesmo. Coisa que na Idade Média, apesar de que na Idade Média nós tínhamos um ensino, né, muito elitista, mas havia esse momento de realmente diálogo, né? E vou dizer mais, para terminar nossa conversa aqui, ó, né? Tema de outra, então assim, vamos lá, tema de redação, por que há muito essa desistência no ensino superior? Um dos motivos é porque as pessoas chegam lá despreparadas, a universidade não dialoga com a sociedade e com os alunos que estão chegando ali. Não há um diálogo real entre a sociedade e a universidade. As pessoas entram e não fazem ideia nem do como vai ser o curso. Quantas pessoas entraram no meu
curso e quando começou as aulas de lógica, eles falaram, cara, eu vou embora, eu não quero estudar matemática. E eu tô tendo que estudar matemática na faculdade de filosofia. Sim, então, tipo, falta esse diálogo da universidade com a sociedade, né? Uma outra coisa, nós temos tanto problema hoje de pseudociência, de gente maluca e terraplanista, de gente contra a vacina, sabe? Então, assim, cara, esse tipo de pseudociência, de maluquice que a gente vê na internet aí, gente dando aval pro youtuber lá que não terminou nem direito o ensino médio e falando que todos os especialistas do mundo estão errados, mas aquele cara lá, aquele maluco lá, o Zé Conspiração do YouTube tem razão. Por que esse movimento anti-ciência está emergindo? Um dos culpados disso é justamente o fato da nossa universidade não dialogar com a sociedade, né? Há uma universidade que escreve teses e faz trabalhos que já não tem nada a ver com a realidade, e essa falta de diálogo cria esse abismo e realmente faz com que as pessoas não entendam o que é a importância da faculdade e até mesmo da universidade de humanas, tá? Bom, eu acabei, acho que ficou até meio longo aqui, mas é interessante que a gente fale tudo isso para vocês entenderem como a universidade medieval até tinha muitas coisas legais que a gente perdeu, né? Não estou dizendo que a gente deveria voltar à Idade Média agora dentro das universidades, não, mas tem coisas que a gente poderia resgatar, né? Que a gente poderia resgatar e perdeu, principalmente no Trivium, mais até do que Quadrivium que é a parte da teológica, não, mas o Trivium acho que seria essencial que a gente começasse a usar isso na nossa universidade. Isso é importante, tudo que eu tô falando agora, eu até toquei alguns pontos de redação aqui, né? Mas vamos lá. É o que eu falo em sala de aula, eu tô fazendo isso aqui. Tô dando às vezes uma devagada, mas tem um motivo, dá pra você pegar coisas aí. Vamos lá, Tomás de Aquino então? Então vamos lá. Tomás de Aquino, cara, a vida dele é muito incrível. De como ele chegou aonde ele chegou, de como ele passou assim rapidamente, assim como Aristóteles. Vocês vão desculpar, mas eu sempre vou estar fazendo essa analogia. Assim como Aristóteles, rapidamente ele entra numa universidade, rapidamente ele vira professor e rapidamente todo mundo já sabe que ele é o cara, né? Assim como aconteceu com Aristóteles na universidade da faculdade de Platão, né? Na academia de Platão. Aqui também, muito cedo, Tomás de Aquino já lia em várias línguas. Ele aprendeu árabe sozinho, né? Além de grego antigo, hebraico, né? Isso muito jovem, ele já sabia o que ia fazer. Mas, por exemplo, não há nenhum filme sobre a vida de Tomás de Aquino. Por que há 7, 8 filmes sobre a vida de Santo Agostinho e não há nenhum filme sobre a vida de Tomás de Aquino? Porque na prática ela é bem monótona para nós, por exemplo, né? Bom, Santo Agostinho fez tanta coisa errada, ele vai se converter, ele vai se redimir e ele vai buscar santificação. É um filme emocionante. Esse cara não, o filme, vamos lá, Tomás de Aquino, primeira parte do filme, ele criança percebe que quer ser sacerdote. Aí tem uma parte legal do filme que seria a parte dele fugindo de casa, porque os pais deles não queriam que ele fosse sacerdote, né? Ele vem de uma família nobre, né? A mãe dele era uma duquesa, o pai dele era praticamente dono de uma cidade, né? Próxima de Aquino, na Itália, né? Então, assim, o pai dele tinha muitos filhos, mas sabia que um deles era muito especial e deveria tomar conta de todos os negócios da família quando crescer, que é Tomás. Então não queria perder ele para a igreja. Mas Tomás de Aquino queria a outra coisa. Ele até se aproxima dos franciscanos, né, que era um grupo muito radical, né? Os franciscanos na época eram quase punks mesmo. Os franciscanos não eram bem vistos nem muito pela própria igreja na época, né? Por um radicalismo de uma vida realmente servil bom, o franciscanismo não era ainda nem muito bem aceito, completamente aceito pela igreja, e os jovens estavam buscando muito o franciscanismo nessa época. Tomás de Aquino se aproxima dos franciscanos pro desespero da família dele, né? Porque eu digo para você, imagina você tem um filho, né? E aí seu filho fala, eu quero ser padre, eu quero ser padre. Tomás de Aquino, a família dele falou, não, beleza, não é para você ser padre. Mas você quer ser padre? Então você vai ser eu quero que você seja papa, bispo. Eu quero que você traga poder e influência para essa família. E Tomás de Aquino diz, não, cara, eu quero entrar numa ordem de pobreza, de servidão, sabe? De renúncia de bens materiais e até mesmo renúncia de poder dentro da igreja. Um franciscano não vai nunca, né, pelo menos naquela época, se tornar arcebispo, nada disso. Os franciscanos viviam mesmo ali com o povo sem
nenhum cargo dentro da própria igreja, cargos altos dentro da própria igreja. E quando ele diz isso, aí a família entra em desespero. Você imaginou? É como se um filho chegasse em você e falasse: olha, pai, eu quero virar franciscano. Ele vai fazer: olha, eu vou morar na rua. Franciscanos praticamente moravam na rua. Eles não usavam túnica, a maior parte das vezes, como a gente imagina, aquela túnica marrom. Não, cara. Eles usavam saco de... sabe esse saco de batata como roupa? Viviam com leprosos, dormiam às vezes na rua, sabe? Cara, é como se o seu filho falasse que vai usar crack, você tá entendendo? Era muito chocante na época para os pais quando os filhos queriam se tornar franciscanos. E aí ele se aproxima dos franciscanos, mas o Tomás de Aquino vai ter um problema com os franciscanos, né? Os franciscanos não acreditam que a razão e que a intelectualidade, melhor dizendo, é uma coisa boa. Então, os franciscanos, em suma, eles não são muito intelectuais. Eu até aproveito para indicar um filme que é O Em Nome da Rosa. O livro é melhor, mas como você não tem muito tempo, assista o filme é muito bom. E lá o cara intelectual, o cara que é tomista, é um franciscano, mas aquilo é uma liberdade poética. Em si, os franciscanos não tinham nenhum apreço por uma vida intelectual, tá? Eles eram filósofos muito mais monges que buscavam a simplicidade em todo sentido, até mesmo intelectual. E aí Tomás vai encontrar quem? Os dominicanos. Os dominicanos, cara, é um grupo, né, se chama dominicano, seria tipo o andarilho pregador, né? Então eles viajavam muito, aprendiam muitas línguas, eles iam para povos, os dominicanos, a missão deles principal era ir para povos povos que não eram cristãos. Então é para pregar para pessoas que eram pagãos, ou eram árabes, ou eram muçulmanos. Então isso, cara, isso foi perfeito. E eram muito intelectuais, sabiam várias línguas e tal. Tomás de Aquino vai se encontrar lá, não antes dele fugir, né? A família dele pagar uma pessoa para ir lá, raptar ele, trazer ele à força. E Tomás de Aquino ficou quase um ano dentro da casa, dentro do quarto dele, a família dele não deixando ele sair de lá, né? Levando, meninas, mulheres ali para ver se ele se apaixonava por alguma delas e desistia do sacerdócio. Mas quase um ano trancado no quarto, até que os próprios irmãos dele percebem que ele realmente quer uma vida de santidade, uma vida sacerdotal. E os próprios irmãos ajudam ele a fugir do castelinho lá do lugar onde o pai dele vivia, né, a residência dele na época, e ele vai se juntar, com a ajuda até de um tio dele, vai se juntar aos dominicanos. Então tem esse período, mas a partir daí o filme ia ser bem chato, tá? A partir daí o filme ia ser o quê? Tomás de Aquino está estudando, Tomás de Aquino está escrevendo, Tomás de Aquino está estudando. Então, assim, o filme de Tomás de Aquino não seria tão entusiasmante, né, depois que ele passou por esse período, porque a partir daí, Tomás de Aquino, até assim, cara, alguns historiadores vão dizer, né, vão mostrar, revelar que o apelido de Tomás de Aquino, ele tinha um apelido das pessoas que geralmente não gostavam muito dele, né? Principalmente por ele ser aristotélico e tal. Então o apelido de Tomás era Boi Mudo. Isso não ajuda em nada no Enem, isso eu tô falando porque para a maior parte de vocês é uma curiosidade, né? Então o apelido de Tomás era Boi Mudo, porque ele era grande, né? Ele era grande e era meio gordo, e porque ele não falava muito. Ele escrevia muito bem, ele estudava muito, mas ele não abria a boca para falar, sei lá, sabe, coisas triviais, falar sobre qualquer coisa, né, sobre, sei lá, ele era uma pessoa muito silenciosa, né? Até isso tem a ver com a própria busca de santidade dele, mas vocês entenderam, né? Então, vamos lá, deixamos as curiosidades. Tomás de Aquino vai ficar mundialmente, no mundo da época católico, conhecido quando ele escreve a Suma contra os Gentios. Suma, né? Suma seria mais ou menos como é o Google hoje, sabe? O que é o Google hoje? O Google é o lugar onde você acha a informação de tudo que você precisa, né? E essas informações são ligadas ali. É como se fosse... O Google é uma enciclopédia, vamos dizer assim. Suma seria tipo uma enciclopédia. Suma contra os gentios significaria uma enciclopédia sobre os argumentos pagões, árabes, etc. É um livro muito importante, né? E esse livro já revela, como eu falei,
o tamanho, a dimensão desse cara. É com esse livro que o mundo inteiro já vai saber quem é Tomás de Aquino. Né? Suma contra os Gentios é uma compilação de argumentos mostrando por que o cristianismo seria a religião mais racional e qual é a falha racional, argumentativa dos árabes, dos pagãos, dos não cristãos, dos ateus, etc, etc. Obra escrita muito novo ainda e muito, mas muito importante e que já revelou quem era Tomás de Aquino. Né? E aí depois a gente vai ter uma obra mais tardia que é a Suma Teológica. A Suma Teológica você vai encontrar aí em 7 volumes, 9 volumes, 12 volumes, dependendo da edição. E assim, a Suma Teológica ela tem tudo que você precisa saber sobre a fé cristã. Né? É uma enciclopédia sobre o que a igreja acha de assuntos mais diversos, sem imaginar. Ele vai dialogar com muita gente, é uma obra que precisa-se de muita leitura para entender ela, né? Eu já vi um curso de, sei lá, na internet uma vez eu vi um curso de 50 e tantas aulas, cada aula de 40 minutos, para você estar preparado para ler a Suma Teológica, né? Então, assim, é a grande obra de Tomás, né? Ele escreveu muitas obras, como eu já falei, mas essa é a grande obra e dela que a gente vai tirar os principais pontos da filosofia de Tomás. Então, vamos lá. Já falei para vocês um pouquinho da história, até me alonguei um pouquinho para falar das faculdades medievais e agora vamos falar do contexto histórico. Cara, tem muita gente desavisada que até pergunta: Tomás de Aquino e Santo Agostinho se conheceram? Meu amigo, aí simplesmente quase 1000 anos de diferença, é muito tempo. O mundo de Santo Agostinho não tem nada a ver com o mundo de Tomás, velho. O mundo que Tomás viveu é um mundo onde você vai ver muita gente que não é cristã conversando com cristãos. Então, se Santo Agostinho estava lá ainda no começo do cristianismo e convivendo muito mais com cristãos e hereges cristãos, ou seja, né, pessoas que também eram cristãs, mas pensavam diferente, e ali um mundo onde Roma se alia à igreja e a partir daí meio que todo mundo vai se tornando mais cristão. Aqui não, cara. Aqui em Tomás de Aquino a gente tem árabes tomando conta da Europa. A gente tem encontros através, né, das viagens viagens comerciais até a Mongólia, a China, as rotas da seda. A gente tem encontro com muitas religiões mas muito bizarras para o cristianismo. Isso vai fazer com que Tomás de Aquino tenha uma postura filosófica diferente. Isso vai fazer com que Tomás de Aquino, por exemplo, na Suma Teológica, chame Santo Agostinho de ingênuo. Ele fala: Santo Agostinho diz que todo mundo conhece a Deus porque Deus está no interior do homem. Isso é muito ingênuo. As pessoas não conhecem a Deus, as pessoas têm ideias muito diferentes sobre Deus. Então vamos aqui, ó. Contexto histórico: o surgimento das grandes cidades. Então, Tomás de Aquino está numa época que surge grandes cidades. O surgimento das primeiras universidades. Então, ele pega isso nas primeiras universidades, com todas as coisas que eu falei no começo aqui. O mercantilismo. O mercantilismo é muito importante, porque o mercantilismo é um fenômeno que vai fazer com que essa troca cultural se intensifique. Então, você aprende, os árabes e os cristãos guerreavam, mas também faziam trocas comerciais e conviviam, né? A gente tem essa visão que os árabes e os cristãos estavam sempre se matando ali nesse período da Idade Média. Não é verdade, havia guerras por território, mas havia muita troca comercial também e muita troca cultural, né? Cristãos que se convertiam ao Islã, muçulmanos que se convertiam ao cristianismo. Então esse processo de troca cultural aqui é muito intenso. Início do declínio do feudalismo. Então o feudalismo começa a perder força e os reis começam a ganhar mais forças, né? A história é longa aqui, mas quando o feudalismo, por causa de mudanças climáticas, peste negra, ele começa a perder força por causa da fome, né? Vai fazer com que há uma revolta popular. Essa revolta popular, ela tem que ser contida. Então quem tem que conter essa revolta popular é quem tem exército, que no caso é os reis. Então os reis começam a ter até mais poder que alguns papas. Esse momento, tanto que Tomás de Aquino, a gente não vai falar sobre isso aqui, ele escreve sobre filosofia política, como eu falei, escreve sobre quase tudo. E ele vai defender que o papa deveria ter o poder político. Ele vai falar muito sobre isso, por quê? Porque ele está num período onde a igreja está começando a perder o poder para alguns reis, né? Por causa dessas questões, como eu falei aqui, né? Divisões na igreja, né? Ainda não temos aqui o protestantismo, mas já há o começo dessa ruptura da perca de poder da igreja sobre a Idade Média, sobre
Europa medieval, né? Fortes encontros culturais, como eu falei, e a filosofia árabe que vai influenciar muito Tomás de Aquino. É uma pena que eu não possa falar de filosofia árabe aqui. Não é que eu não posso, né? É que não cai no Enem. Mas assim, olha, eu recomendo muito que você conheça filósofos como Averroes e Avicena. Em especial Avicena, um dos livros mais bonitos que eu já li, livros espirituais mesmo, sobre filosofia espiritual, é um livro de Avicena que se chama A Viagem da Alma. Cara, que livro incrível! Se você puder um dia ler esse livro, é um dos livros mais bonitos que eu já li, né? E é um livro que o Tomás leu e que o Tomás rasga elogios a Avicena, né? E que é árabe, vamos lá. Tomás até critica mais Averroes, que é outro filósofo árabe, mas ele diz que Avicena é um grande filósofo. Existe um filme, né, chamado O Físico, que eu recomendo para vocês, que vocês conheçam. É um filme que fala sobre a Idade Média. Eu acho que até falei disso para vocês até já, mas é um filme que conta a história de Avicena, que é esse filósofo que influenciou o Tomás de Aquino. Então, começando, contribuições de Tomás de Aquino. Agora falando do Enem especificamente, né? Resgate da filosofia aristotélica. Então, ele vai resgatar. E o que é resgatar a filosofia aristotélica? Na prática, resgatar a filosofia aristotélica é a mesma coisa que inverter a filosofia medieval conhecida, cara. Inverter a filosofia medieval. Como assim? Estou dizendo que na prática, na época, tá? Santo Agostinho, ele propõe uma filosofia platônica. Aristóteles critica Platão, então Aristóteles também critica em paralelo, né, por rebarba, vamos dizer assim, Santo Agostinho. Então trazer um pensamento aristotélico é criticar por tabela Santo Agostinho, e criticar Santo Agostinho nessa época é criticar a própria igreja. Por isso que eu estou dizendo para vocês, na prática, cara, Tomás de Aquino é muito bom, senão ele não teria vez aqui, entendeu? Porque, né, o pensamento aristotélico, ele aqui está começando a ganhar espaço. O filme Nome da Rosa, que eu indiquei aqui, também fala sobre esse embate, aristotelismo, Santo Agostinho, né? Aristotelismo e o pensamento platônico agostiniano. Separa-se fé e razão. Há uma separação aqui. Tomás de Aquino, ele faz essa separação, que depois o Guilherme de Ockham vai deixar mais claro essa separação, né? E outros pensadores, o próprio Santo Anselmo já fala de certa maneira disso, mas ele vai realmente separar fé e razão. Ele vai deixar a razão, a filosofia, a serviço da fé, mas ele vai separar, e eu vou mostrar para você como isso vai abrir as portas para a Idade Moderna. A gente pode dizer sim que o pensamento de Tomás abriu as portas para a Idade Moderna, separando razão e fé, tá? Ele converte os pagões, é a principal método dele aqui, meta dele é essa, né? Ele vai converter pagões. Então vamos lá. Tomismo aristotélico, né? Por que o tomismo aristotélico? Porque Tomás de Aquino pressupõe trazer Aristóteles. E ele é Aristóteles em sua raiz. Ele é Aristóteles partindo da metafísica aristotélica, ele é aristotélico partindo da visão empirista. Tomás de Aquino é empirista. Claro que não é bem assim, o empirismo parte de outros pressupostos, mas ele é experiencialista, como Aristóteles, vamos dizer assim, né? Ele parte da ideia da experiência como fonte de conhecimento. Tomás de Aquino formulou então um amplo sistema filosófico que concilia a fé cristã com o pensamento de Aristóteles. Algo que parecia ser impossível e herético até na época, tá? A fé pode ser justificada aqui pela experiência sensível. Sim, a fé pode ser justificada pela experiência sensível, tá? Certificação da religião em bases empíricas e racionais. Eu posso mostrar que a religião é racional. Defender uma união de substância entre alma e corpo. Então isso é muito importante para a dignidade humana. Então essa ideia de que alguns monges tinham alguns monges católicos, algumas linhas mesmo de se bater, de se flagelar, sabe? Essa ideia aqui ela vai começar a perder sentido, sabe? A ideia de que o corpo é mau e a alma é boa. O corpo, ele tira a autonomia da alma, que a alma busca santidade e o corpo busca a carne, o prazer. Não, Tomás de Aquino vai dizer, não, cara. Na verdade, o corpo é administrado pela alma. E o corpo é templo.
entendeu? Se o corpo é templo, essa ressalva, esse resguardo, como que eu posso dizer? Essa ideia de que o corpo é tão importante, né? Tomás vai falar, bom, essa teologia que despreza o corpo em função da alma não faz sentido. Jesus Cristo, quando ressuscitou, não ressuscitou só a alma, ele ressuscitou alma e corpo. Então o corpo é o templo que foi destruído e é reconstruído no terceiro dia, né? Como Jesus diz. Então assim, Tomás de Aquino traz uma ideia de que o corpo é muito importante. A gente aprende pelos olhos, pela visão, pelos sentidos, e o corpo é templo. Isso parece coisa boba para você, mas vai ser muito importante para a época, muito importante, beleza? Defendeu essa união, e aqui assim, resumidamente, tá a concepção platônica agostiniana de uma gnosiologia inata, ou seja, de um conhecimento que nasce com a gente, vai ser combatido aqui pelo viés tomista, o que pareceria até herege na época, sabe? Para muitos poderia parecer uma ideia herética, né? Você trazer uma visão anti-agostiniana, mas Tomás de Aquino, de certa maneira, venceu a batalha. Eu posso dizer até que hoje a Igreja Católica, na sua complexidade, é mais tomista do que agostiniana. Existe agostinianos, né? Renovação carismática é muito agostiniana, salesianos, né, são muito agostinianos, mas em geral a Igreja Católica ela é mais tomista, né? Tomás de Aquino, nessa batalha de qual dos dois tem mais força, ele ganhou com certeza, né? A razão a serviço da fé. Então vamos lá, Tomás de Aquino separa a filosofia da teologia, subordinando a primeira e a segunda, ou seja, a filosofia pode e deve separar-se da teologia, são coisas diferentes, mas deve estar subordinada à teologia, até porque teologia para Tomás de Aquino não é como você imagina. Teologia não é só a catequese ou falar sobre Deus, não. Teologia para ele é a ciência primeira, né? Ele está falando de teologia no sentido que Aristóteles usava esse termo, né? No sentido de filosofia do princípio, no sentido metafísico do termo, né? Então ele não está falando só da fé quando ele fala teologia aqui, mas ele está falando como algo que estuda o princípio das coisas, que para ele, claro, é Deus, né? Então assim, não tem como eu fazer filosofia se eu não subordinar isso a essa busca. Então é um pouco mais complexo. É mais complexo que dizer, ele está dizendo que a filosofia deveria ser católica, ou deveria só falar de Deus, ou falar de Deus primeiro. Não é isso, mas é mais complexo. Mas ele realmente separa as duas, mas fala que a teologia, como busca primeira, do primeiro movimento, do primeiro sentido, deveria estar em primeira instância, né? Essa separação de fé e razão na obra de Tomás, ela não é tão clara, tá? Se você for pegar a Suma Teológica, ele não vai dizer, devemos separar fé e razão, mas ele abre espaço para isso, porque ele fala que as duas têm papéis independentes, né? Então, você pode fazer filosofia sem teologia, você pode fazer teologia sem filosofia, mas o correto, o melhor é que a filosofia sirva à teologia. E assim, ele abriu espaço para separação, tá? A razão e a fé puderam ser, enfim, harmonizadas, equiparadas, apesar de serem distintas, ou seja, razão e fé, nenhuma é melhor que a outra. A fé é superior à razão? Não, cara. Professor, e aquela analogia? A analogia de que o mar é Deus, a nossa cabeça é um balde. Pois é, Tomás de Aquino não falou isso, tá? Agora sou eu falando. É como se Tomás de Aquino falasse, beleza, Deus é o mar e a nossa razão é um barco, entendeu? Ela não abarca o mar inteiro, mas a razão pode navegar pelo mar e mostrando o quanto o mar é grande, entendeu? A analogia é legal, né? Eu que pensei ela aqui, só para ficar mais claro. Enquanto Santo Agostinho vai dizer Deus é o mar, a nossa razão é um balde, Tomás de Aquino vai dizer Deus é o mar, a nossa razão é um barco. Não abarca o mar, mas pode navegar e mostrar o quanto o mar é grandioso, o quanto Deus é grandioso, tá? Pode-se conhecer a Deus pela fé, claro, mas também se pode conhecer a Deus pela razão. Ele está falando que se você for muito racional, você vai chegar a Deus. Um pouquinho de razão pode afastar você de Deus. Um pouquinho de razão pode fazer você duvidar de uma coisa, de outra, mas muita razão, muita lógica vai levar você a Deus. É isso que ele está dizendo. Então, se você é cristão, não tenha medo nem da filosofia, nem da ciência. Não tenha medo da ciência. A ciência pode parecer meio ateia agora, mas se ela for realmente a fundo, não tem outra coisa que a ciência vai encontrar a não ser Deus. Já viu aquelas coisas? Quando você começa a fazer ciência cosmológica, assim, como ciência sobre, sabe, quando você começa a falar de física quântica, quando você começa a falar sobre, sei lá, o tamanho do universo,
você começa a chegar a Deus. Um pouquinho de ciência pode parecer que te afasta de Deus, mas muita ciência te leva novamente ao mistério que é Deus. Isso é Tomás de Aquino, né? Não sou eu falando. Cabe à razão ordenar e classificar esse mundo, como Aristóteles diz, né? As formas, né? As causas, né? Cabe à razão organizar e classificar esse mundo, tá? E entender. Então, olha como ele está falando que a fé dá para chegar a Deus, mas quando se fala desse mundo, razão. Tomás de Aquino está dizendo, ó, você pode usar a fé para chegar a Deus, com certeza. A fé é importantíssima, a fé. Mas se você quer entender esse mundo, passar no Enem, razão, não fé. Então a razão toma um espaço muito grande aqui. Tá entendendo? Eu sei que é uma coisa óbvia, mas é importante. Então vamos lá. O que realmente cai no Enem é a teologia natural. O que você vai ver agora são 5 vias para a prova da existência de Deus. É o que é mais conhecido, se você colocar na internet, Tomás de Aquino é o que mais aparece. E é o que é interessante a gente conhecer. Por quê? Porque as 5 vias da prova da existência de Deus é uma maneira muito legal de mostrar como Tomás de Aquino, não é que ele vai provar que Deus existe, ele vai mostrar que é muito, mas muito racional acreditar em Deus. Acreditar em Deus é uma postura racional, é uma escolha racional. Beleza? Então vamos lá. 5 vias, 5 provas da existência de Deus. Detalhe, ele não vai usar aqui fé, Bíblia, sabe? Nada, ele não vai usar nada religioso, mas aqui não vai usar, meu amigo, simplesmente a razão, a raciocínio. Ele vai usar questões da física, da ciência, para tentar mostrar que sim, acreditar em Deus é racional e para ele é a melhor alternativa, a mais racional. Beleza? Então vamos lá. Primeira via, primeira maneira de chegar até o pensamento de Deus, né? Tomás de Aquino escreve até assim mesmo, bem organizadinho, por premissas, né? Então vamos lá. A primeira via é a via do motor imóvel, que ele trouxe de Aristóteles, a ideia de Aristóteles do motor imóvel. As coisas se movem no mundo, as coisas se movem no mundo. Tudo o que se move é movido por outra coisa. É impossível que algo seja movente e movido ao mesmo tempo. É impossível que algo se mova a si mesmo. Portanto, algum ser foi a causa primeira do primeiro movimento. E esse ser é o mundo. O movimento aqui não é só tipo o movimento, sabe, de mover uma cadeira. Não, cara, é impulso, movimento. É mais que isso. Eu tô falando que tem que ter o primeiro. Sabe, eu sou movido por uma existência que, né, a minha existência como movimento, ela precede várias outras existências, né, que deram origem a mim. Esse movimento de vida dá origem a outra. Primeiro assim, usando física básica, né, nada se move sozinho. Mesmo se a gente for pegar esse elemento mais básico, você precisa de algo para mover aquilo. Mesmo o primeiro movimento, ele tem que ter outro movimento. E precisa ter o primeiro. O primeiro movimento é o quê? Tem que ser feito por um ser que é autossuficiente. Um ser que não precisou ser movido, que é eterno. Esse ser é Deus. Não há outra resposta possível para Tomás, né? Ou pelo menos pela racionalidade não há outra resposta possível. Há uma outra maneira de dizer isso, né? O primeiro argumento oriundo da física aristotélica crê que se tudo que é movido por algo se move, se tudo que é movido por algo não pode ser admitida uma regressão ao infinito, devendo existir um primeiro motor. Assim, Deus é esse primeiro motor. Segunda via da existência de Deus. Se a primeira está ligada ao movimento, essa aqui está ligada à ideia de Aristóteles da causa eficiente. Essas primeiras vias são bem aristotélicas, né? Então, as coisas possuem uma ordem de causa eficiente. Tudo o que passa à existência tem uma causa eficiente. Tudo que passa a existir tem uma origem, é isso que ele está falando. A sua origem é seu pai e sua mãe, né? É impossível que algo seja a causa de si mesmo. É impossível uma cadeia de causas infinitas. Portanto, alguma causa foi a primeira causa eficiente do mundo. Esta causa é Deus, a primeira causa eficiente do mundo. Cara, tudo tem uma origem. Você veio do seu pai veio... E o primeiro? Adão e Eva, né? Sei lá, o homem primata lá, o Homo sapiens, o Homo erectus,
E da onde ele veio, sabe? É uma coisa simples, né? Sei lá, da onde veio a madeira da árvore? A árvore veio da onde? Da semente? A primeira árvore veio da grama e a grama veio da onde? Tem que ter o primeiro origem e não há outra explicação, velho. Não há outra explicação se não ser Deus, né? Um ser que seja autogerado, que a gente chama de Deus, justamente por isso, né? Que não é criatura, é só criador. Segundo argumento oriundo da metafísica de Aristóteles, defende a ideia de que se perguntássemos a qualquer fenômeno do mundo, se pegássemos qualquer fenômeno do mundo, se perguntássemos a qualquer fenômeno do mundo sua causa, continuaríamos sucessivamente perguntando a causa das suas causas. Toda maneira, eu mesmo com tudo isso existo, mesmo sendo contingencial, eu existo, né? Nem tudo é contingencial, pois se assim fosse, um dia no passado nada existiu. Se nada existiu, vamos focar nessa parte aqui, né? Porque é a parte mais simples para você entender. Se nada um dia existiu, hoje nada existiria, pois nada pode vir à existência a partir do nada. Logo, algum ser necessário sempre existiu para que as coisas pudessem vir à existência a partir dele, entendeu? Então fica claro aqui, ó. É óbvio para Tomás de Aquino. Você não pode dizer que um dia nada existiu e desse nada surgiu o Big Bang. Não faz sentido. Se existiu o Big Bang, uma explosão, alguém foi lá e acionou a bomba, né, meu amigo? É isso que ele está dizendo. Não tem como um dia nada existiu e hoje alguma coisa. Isso não faz sentido. Se você é racional, você sabe que isso não faz sentido. A melhor explicação, o ser necessário. O terceiro argumento, baseado na noção de necessidade e contingência de Aristóteles, acredita que se tudo na natureza fosse contingencial, passageiro, é preciso que algo do que exista seja perene, que não seja contingencial, que seja permanente. Deus é o primeiro ser, a origem da totalidade, o ser que não tem necessidade, que não é contingente. Quarta via. Graus de perfeição, aqui sim é matemática, né? Matemática, cara, você é imperfeito e você existe. Imagina Deus que é perfeito. Se você que é imperfeito existe, obviamente ele existe mais que você. Muito próximo ao argumento de Santo Anselmo da existência de Deus, tá? As coisas são classificadas em certos graus de qualidade. A existência de um máximo de qualidade, a perfeição para cada gênero. Este máximo é a causa de todos os outros inferiores. Existe o imperfeito, logo o perfeito existe. Existe o finito, não existe? Número finito, né? 2 mais 2 é 4 e tal. Existe o número infinito. Existe, não existe? Então existe o imperfeito. É como se o imperfeito tivesse esse grau de perfeição. Eu tenho esse grau de perfeição. Se eu melhorar muito, eu aumento o meu grau de perfeição, né? Então, cara, se existe esse grau, existe o dobro desse grau, existe o dobro do grau de perfeição, até chegar ao perfeito em si. O perfeito, né, o imperfeito em si é Deus. Dizer que existe o perfeito, que é imutável, que é incriado, é dizer que existe Deus. Se você pode pensar essa ideia, é porque ela existe, né? É o mesmo argumento que depois Descartes vai usar para falar que Deus existe. Esse máximo de causa de todos os outros inferiores, esse perfeito que cria o imperfeito é Deus. Logo, existe um ser perfeito que é a causa dos imperfeitos, dos menos perfeitos. Esse ser é Deus. É muito comum na nossa vida hoje, as pessoas, né, no nosso cotidiano, eu já ouvi gente falar, a perfeição não existe. Né? Você pode até se aproximar da perfeição, mas a perfeição mesmo não existe. Tomás de Aquino diria, fale-me mais sobre se aproximar do que não existe, porque se não existe você não conseguiria nem se aproximar disso, né, velho? Então, se você pode se aproximar é porque ele existe. As pessoas não gostam de admitir que a perfeição existe, porque isso é admitir que elas são muito imperfeitas e é admitir que Deus existe, né? Para Tomás de Aquino é esse que está por trás da ideia de não admitir que a perfeição existe. O quarto argumento, então, inspirado na metafísica de Aristóteles, pensa que se todas as coisas na natureza têm uma qualidade, em maior ou menor grau, né, de força, então é preciso o parâmetro de perfeição, que é Deus. Portanto, todos os atributos de qualidade no seu máximo grau estão na perfeição, que é Deus. E a última via, uma via que eu acho mais interessante até para hoje em dia, é a via do governo supremo. A ideia de Tomás é simples, né? As coisas não se movem sozinhas, elas não têm inteligência, velho. Elas não têm inteligência. As coisas, né? A cadeira não tem vontade, sabe, própria.
O universo não é feito de coisas próprias. Não, as coisas se movem a partir da inteligência que as move, né? Algo, impulso, algo move ela, né? Nada, por exemplo, se eu pegar e criar... Ou melhor, se a gente pegar um cachorro, ele vai ser sempre um cachorro, ele nunca vai passar disso. Não há possibilidade real de mutação real, porque ele está fadado a ser o que ele é. Tem que ter um ser inteligente que guie isso para ir além, sabe? Para o universo se criar, se organizar, tem que ter um ser inteligente por trás disso. A gente não pode dizer que o acaso chegou a isso, não faz sentido. Imagina o Tomás de Aquino conversando com Stephen Hawking, com grandes cientistas, Richard Dawkins, né, o cara que escreveu Deus é um delírio. Eu imagino os dois conversando, Tomás de Aquino e Richard Dawkins, né, o Steve Hawkes, por exemplo, dizendo para assim: pô, Tomás, essa sua ideia está muito ultrapassada. Hoje a gente sabe do Big Bang, né? O Big Bang ele explica sem a necessidade real de um Deus para isso, né? E o Big Bang é uma grande explosão que criou e organizou o universo. Eu imagino Tomás de Aquino dizendo algo como: cara, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que uma grande explosão organizou todo o universo, né? Então é a mesma coisa que você está falando para mim, basicamente, que, né, deixa eu ver se eu entendi, que, sei lá, se eu pegar um monte de livros e colocar uma bomba embaixo e sair de um quarto e explodir esses livros, quando eu abrir a porta eu vou encontrar uma biblioteca toda organizada. É porque é basicamente isso que você está falando, uma explosão organizou todo o universo. Né, a vida, tudo que existe deu sentido a isso, não, cara, para você ter uma biblioteca organizada, que é a analogia que ele está falando do próprio universo e da vida, você tem que ter uma inteligência por trás. Então o quinto argumento pensa que, como observa Aristóteles, tudo na natureza possui um propósito, uma teleologia, uma finalidade, e a gente tem que dizer que se tudo tem um propósito, tem um governante. A causa inteligente, o governante do mundo tem que ser Deus, o governante do universo tem que ser Deus, a causa que ordena, que organiza o universo. E assim terminamos Aristóteles com uma questãozinha do Enem, que essa a gente vai resolver, tá? Que é a questão do Enem. Tem duas questões aqui do Enem, né, de Tomás de Aquino, e essa aqui é muito legal para ver se vocês realmente entenderam ou não aqui os parâmetros de Tomás de Aquino. Vamos direto para o enunciado, como eu falei, dá um pause aí, dá uma lida agora, tenta fazer você sozinho, né, beleza? Tentou aí fazer? Então vamos agora juntos aqui. Eu não vou ler o texto, vou direto aqui no enunciado, tá? O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, né? Tirada do Suma Teológica, caracterizada por reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos, sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé, explicar as virtudes teológicas pela demonstração, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados, já podemos jogar fora, né? Justificar pragmaticamente crenças livres de dogmas. Não, né, velho? Essa aí dá para jogar fora também. Qual que é a resposta certa? Não sei se você tem alguma dúvida aí, mas para mim fica bem claro que ele está sustentando racionalmente a doutrina dos alicerces da fé. Através da razão, portanto, ele está, como eu falei, sustentando a fé. A principal questão de Tomás é essa, sustentar através da razão. Beleza? É isso, tem muita coisa que eu podia falar de Tomás, já passamos até do tempo aí normal de uma aula, a ideia era ser realmente uma aula de Tomás só, né? Tomás de Aquino, então, mestre da razão e da prudência. O objetivo das virtudes, eu trouxe uma citação muito boa aqui de Tomás, os objetivos da virtude teológica é o próprio Deus, que é a utilidade final de tudo e acima de todo conhecimento de nossa razão. Olha como ele ainda coloca Deus acima da razão, tá? Isso tem que ficar claro. Por outro lado, o objetivo das virtudes morais e intelectuais é algo compreendido à razão humana. Portanto, ele está dizendo, sim, Deus está além da nossa razão, né? Mas toda a nossa vida, a ética, a moral, as leis, tudo isso é racional, a gente pode falar disso sem problema nenhum. A razão pode levar a gente a Deus. Ela não vai fazer a gente compreender todos os mistérios que Deus abarca, né? Como eu falei, é como se a razão fosse o barco no mar. Ela não é aquilo que cabe o mar, mas ela faz você perceber a dimensão grandiosa do mar. Agora, se não dá para entender completamente Deus pela razão, dá para você chegar até ele e, mais que isso, dá para você explicar como uma pessoa deve viver
através da razão, não da fé. Dá para você explicar o que é certo e errado, não através da fé, mas da razão. Dá para você explicar qual é a melhor vida, não através da fé, mas através da razão, etc, etc. Tá bom? É isso, e eu sempre tenho que falar, né, sobre a Suma Teológica, como eu falei, as obras da Suma Teológica. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Tomás, eu recomendo essa obra do Chesterton, né, um dos autores que eu mais gosto dentro dos autores aí, como que eu posso dizer, conservadores, né? O Chesterton é o melhor de todos, na minha opinião, e essa obra é fantástica. Ele vai mostrar um pouquinho da grandiosidade de Tomás e da vida de Tomás, né? Além de, como eu falei, da Suma Teológica, que é a grande obra de Tomás. Além disso, termino sempre contando a história de que Tomás, antes de morrer, né, ele escreveu muito, mas cara, já no período avançado da vida dele, ele não tão velho assim, tá? Mas no período mais avançado da vida dele, ele teve uma revelação, né? Enquanto ele estava em uma missa e em uma capela, e ele teria visto algo que alguns vão dizer que é o próprio Deus, Jesus, Nossa Senhora. Ele nunca falou o que ele viu, mas é como se ele visse algo que inundou o coração dele. E a partir daí, Tomás, ele cai no chão desmaiado depois dessa experiência mística durante a Eucaristia, e ele nunca mais escreveu nada. Nunca mais. Ele parou de escrever. E aí os discípulos, as pessoas que falavam: Tomás, você tem que terminar a Suma. Tomás, você é o maior de todos os autores cristãos. Você tem que escrever, cara, é muito importante. Ele dizia: não posso, não posso. Tudo o que escrevi me parece palha perto do que eu vi. Aqui no finalzinho do texto, você percebe então que Tomás chegou àquela questão de Agostinho, né? É como se ele falasse: não, cara, quando você percebe a dimensão do mar, quando você tem essa experiência com a verdade, nada mais cabe em palavras. E ele até disse que poderia queimar toda a obra dele, porque tudo aquilo é palha perto do que ele viu, cara, da verdade de Deus que ele viu. O que ele viu, ele não falou sobre isso, né? Mas aquela ideia de que a verdade nunca cabe em palavras, né? Se nem a beleza de um pôr do sol cabe em palavras, imagina a beleza de Deus. É óbvio que não vai caber em palavras. Mas é isso é um momento importante também, muito importante na própria vida de Tomás. Espero que vocês tenham gostado, e fica aqui um resuminho da aula para você ter aí, né? Tirar print, fazer como você preferir, né? Aqui você tem um resuminho do que mais cai no Enem. Agostinho, patrística, platônico, né, platonista, a fé superior à razão, teoria da iluminação, o mal como a ausência de bem. E no caso, isso aqui é o que mais cai, tá? E no caso Tomás, escolástica, aristotélico, e a fé e razão se complementam. O empirismo aristotélico, a ideia de Tomás de que através da experiência você chega até lá, você chega até Deus, e a fé pode ser justificada pela razão e pela ciência. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aqui ficou um pouco maior do que costuma ser às vezes, né? Mas eu espero que você tenha aproveitado essa aula. E um abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.